Assim que começou o clamor, eu vi o pastor com aquela espada que eu tinha visto que o Senhor ganhou e foi acompanhando essa espada com o Senhor até o fim até a parte da velhice, quando eu vi, né? Eu olhei para o Senhor e vi o Senhor com essa espada. E assim que começou o clamor, jorrou uma cachoeira de cima, ali onde é que fica o Afonso, ali, dali de cima jorrou uma cachoeira e ela encheu a igreja inteirinha. E nisso desceram anjos, e um anjo tinha uma tinta amarela, como se fosse uma tinta amarela com um pincel, e o outro anjo ia apontando alguns irmãos e o anjo ia marcando eles na cabeça com aquela tinta amarela. Então a igreja se encheu de água e muitos continuaram normalmente sentados ouvindo o clamor, mas alguns boiaram por cima dessa água. E quando eu vi, eram que nem corpos mortos boiando em cima da água. Amém. Eu vi uma grande nuvem no céu e ela abriu chuva, mas não foi uma chuva normal. Foi como se uma cachoeira estivesse descendo onde está o templo. Uma cachoeira mesmo de água descendo. Enquanto o clamor ia acontecendo, eu vi quando uma grande águia branca veio voando sobre os céus e remeteu contra uma igreja. E essa igreja foi totalmente arrancada pelas garras dessa águia. Eu via também, enquanto o clamor ia decorrendo, eu vi quando o anjo da justiça entrou dentro de um prostíbulo católico, né? E quando ele entrou lá, havia um padre ajoelhado e do lado dele um adolescente de uns 12, 11 a 10 anos por aí, orando junto, os dois de joelhos. E esse padre estava tentando seduzir o garoto. Então ele passava a mão no menino e o anjo da justiça parou atrás dele, puxou a cabeça dele e cortou a cabeça dele. Só que o interessante, quando ele estava cortando a cabeça dele, não saiu assim que nem eu sempre vejo ele cortar, mas não, parecia uma imagem de escultura. Aquele padre se transformou numa imagem de escultura. Foi impressionante. E mesmo assim um anjo cortou assim, quando cortou parecia um gesso ali dentro, igual uma imagem de escultura. Quem já quebrou imagem de escultura, eu creio que a grande maioria aqui já quebrou imagem de escultura, daquele jeito, quando quebra assim, aquele gesso por dentro eu vi. E eu lembrei dos Salmos, né, que diz que se tornarão igual a elas, né? Amém. Enquanto o pastor ia orando, eu vi fogo, muito fogo, um lugar assim com muito fogo, um fogo vivo assim. E no meio desse fogo estava uma espada. E esse fogo ia se consumindo assim, como se tivesse um combustível ali consumindo esse fogo assim pelo chão. Como quando a gente joga álcool, gasolina pelo chão e joga fogo assim, desse jeito, uma espada enterrada ali no meio. Então o pastor citou os líderes aí do mundo. Nisso que o pastor citou esses líderes, o anjo da justiça foi lá e pegou essa espada. E nessa espada estava escrito governo. E o pastor continuou orando e o anjo da justiça foi voando e eu fui em espírito junto com ele.
e ele adentrou um local. Passamos por uma porta e quando entramos numa sala grande com vários livros, tapetes no chão, havia um homem sentado atrás de uma escrivaninha, uma cadeira boa, e esse homem era o Luiz Inácio Lula da Silva. O anjo da justiça ficou em pé em cima da mesa onde ele estava e enfiou a espada na goela dele, na garganta, que é onde fica o gomo de Adão. Ali ele enfiou a espada e puxou ela para o lado esquerdo e a cabeça dele rolou. Eu vi também, enquanto o pastor estava orando pelos governantes, eu vi quando o anjo da justiça arremeteu contra um helicóptero no ar e remeteu na hélice, bem embaixo onde gira a hélice, e essa hélice soltou do helicóptero e esse helicóptero caiu no mar. Amém. Assim, quando o pastor começou a orar pelas assembleias, eu vi uma espada descer do céu. Foi incrível essa visão, porque eu vi ela descendo e subi por cima dela e acompanhei ela de cima. Ela não era uma espada grossa, ela era uma espada mais fina, como aquelas de samurais, essa espada assim. Então, essa espada desceu sobre a terra e o pastor continuou orando contra as assembleias. E quando o pastor orava por aqueles que estão distribuindo folhetos de político, eu vi quando o anjo da justiça foi na frente de uma assembleia e lá estavam 2 irmãos distribuindo panfletos políticos para aqueles que estavam entrando. E o anjo da justiça foi num desses irmãos e tirou a carteira dele do bolso e tirou todo o dinheiro que tinha dentro da carteira dele e botou a carteira de novo no bolso. Então, o pastor continuou orando contra as assembleias. Eu vi quando essa espada adentrou dentro de um templo muito grande das assembleias. E esse templo, pelo que eu entendo, é aquele primeiro templo que foi inaugurado lá, que tem muita gente. E essa espada entrou por cima, e ele tem galerias em cima desse templo. E quando essa espada estava descendo dentro do templo das assembleias, saiu do meio dos assembleianos lá, saiu 2 cobras e tentaram impedir essa espada de chegar. E elas se enrolaram na espada e tentaram por toda maneira impedir a espada de descer. Mas nisso a espada ficou luminosa. E lá onde era tudo escuridão, deu para mim ver as pessoas. E era muita gente, só que eu não via seres humanos. Eu vi caveiras, muitas caveiras. Lá dentro só tinha caveira, não tem ninguém vivo lá dentro. Assim diz o Senhor, ninguém está vivo dentro das assembleias de Deus. E quando essa espada iluminou, eu olhei para cima do púlpito deles, do palanque deles lá, e eu vi imagens. Eu vi imagens egípcias, aqueles deuses egípcios, vários demônios lá em cima daquele palanque de palhaços lá. E quando eu olhei para o homem que estava pregando, não era um homem, era um porco muito gordo, com a cabeça muito grande, e ele virava assim para as escrituras, para a Bíblia, e lambia assim, ó, com a língua dele as páginas da escritura. Ele lambia assim as páginas das escrituras. Uma coisa asquerosa, está acontecendo lá naquele lugar. Então eu vi a águia branca entrando por dentro daquele lugar e circulando aquilo tudo. E ali essa visão teve seu fim.
Amém. Quando o irmão André foi orar, desceu um anjo do céu, irmão, e ele anotou o teu nome, ele anotou o seu nome numa prancheta dele. E o Espírito falou comigo. Era um dia que é para você estar aí. Deus está muito contente que você está aí nesse dia. O anjo veio e anotou o teu nome para levar o teu nome diante de Deus, para confirmar que você está aí. E por você estar aí nesse dia, coisas vão mudar na tua vida. Assim diz o Senhor. Amém. Eu vi quando do meio da congregação nasceram lírios muito lindos, lírios do campo, assim. Aqueles lírios foram bordando e nascendo e se abrindo. Foi uma visão muito bela que Deus me deu, de lírios nascendo dentro da igreja. Amém. Quando o senhor Elias estava orando, veio um anjo. Na parte que estava orando, quando começou a orar pelos governantes, um anjo desceu e começou a anotar a oração. Nisso, veio um demônio muito grande, para arremeter contra esse anjo. E nas regiões celestes, quando ele estava descendo, ele era um demônio enorme, com as suas asas gigantescas. Era um demônio difícil até de explicar, assim. Ele não era assim asqueroso, mas era um ser negro, um anjo negro, forte. Ele era uma hoste dos exércitos do mal. Quando ele estava descendo, desceu rapidamente um anjo branco e cortou a cabeça dele e arremeteu com a espada no peito dele. E o Espírito de Deus falou comigo. Este demônio, esta hoste, esse príncipe da maldade, ele atuava no meio dos governantes de Brasília. E por causa do clamor dessa noite, esse demônio foi abatido. Foi abatido esse demônio. E assim diz o Senhor: clame, clame, pois eu abaterei o governo dessa terra. Aleluia. Amém. Eu vi também quando o André acabou assim a oração, né? Eu vi uma coral na frente dele e ela secava. Essa cobra coral secava. Não sei se vocês têm cobra coral também. Aqui é uma cobra muito venenosa, né? E essa cobra, ela secava totalmente na frente dele, assim. E o entendimento que eu tive foi esse. Irmão, os projetos que o diabo tinha na tua vida, por você estar aí hoje, nesse dia, foram secados, foram acabados, foram exterminados. Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio foi orar, eu vi um anjo branco do teu lado, irmão. E ele ficava com a mão no teu ombro enquanto você ia orando. E esse anjo ficou ali, com a mão no teu ombro. E quando você começou a orar, saiu uma espada de você. E ela se abriu em 7 espadas e ficou ao teu redor. Então eu vi aquele anjo que ouve as orações dos irmãos. E ele estava meio curvado assim. E enquanto você estava orando, irmão, ele levantou e olhou para o céu
e novamente desceu a lança branca da mão dele. Então ele apontou para você e olhou para o céu, olhando para o céu e apontando, tipo, esse, né? E eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Deus conhece quem ora. Amém. Ainda enquanto o irmão Paulo Sérgio estava orando, eu vi novamente a mesma visão que eu tive no culto de ontem. Quando o irmão era vestido com uma veste, botado um cântaro e um saco com pão para esse irmão, era vestido com uma veste vermelha. E esse irmão é o irmão Afonso. Então eu vi no céu descer um anjo com um balde com água, como um caldeirão assim com água, uma coisa grande assim com muita água. E ele desceu e parou na frente da igreja, e outro anjo, o anjo do ministério, foi até lá, pegou o balde com água, né? O caldeirão com água, não sei, uma vasilha grande, e jogou no chão da igreja. E essa água espalhou por toda a igreja. Todo o chão da igreja foi tomado por essa água. Então, Deus me falou, esse solo é um solo santo. Amém. Eu vi ainda, quando o irmão Paulo Sérgio estava orando, uma imagem do Baphomet, aqueles chifres. Então, foi tirada essa máscara, e era uma pessoa, era um homem. Então, eu primeiro só vi essa imagem tudo negro, né? Quando foi tirada a máscara, eu consegui subir mais e consegui ver a cena como um todo. Estava acontecendo um ritual naquele lugar. Um ritual com um sacrifício. Tinha uma pessoa, uma mulher que ia ser sacrificada. E o demônio saiu daquele homem no momento do clamor. O demônio saiu daquele homem. E o homem se mostrou muito bravo, muito nervoso, porque eles não iam conseguir realizar esse sacrifício. E eu entendi perfeitamente que foi por causa do clamor que está acontecendo. Então, as hostes, os demônios, os principados estão sendo totalmente abalados pelo que está acontecendo nesse momento na geração de Jesus Cristo. Amém. Essa igreja que foi arrancada por essa águia branca era a Igreja Batista. A Igreja Batista será arriscada da história da humanidade. Amém. Eu vi quando um grande diamante chegou a... Ele já estava dentro da igreja. E ele, com a sua ponta, escreveu algo no chão. E ele escreveu no chão restauração. Então veio uma espada sem auxílio de mãos e cortou aquela parte do chão e arrancou aquela parte do chão e levantou, e essa restauração estava luminoso e ele era apresentado para toda a congregação. Amém. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava, enquanto estava passando a oração, o irmão estava orando por justiça, Deus me mostrava um homem com uma criança. E aquele homem se assustou muito quando viu a presença de um anjo. Aquele homem ia abusar daquela criança. O anjo chegou na hora com a espada desembainhada. Pegou aquela criança pelo braço, tirou aquela criança dali, voltou e matou aquele homem. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava a porta da igreja e tinham 2 anjos na porta da igreja. E de acordo com que os irmãos iam entrando,
Esses anjos, eles olhavam a pessoa assim de cima a baixo, todinha. E tinha uns que eles balançavam a cabeça fazendo sinal negativo. Aquela pessoa ficava ali mesmo, do lado de fora. O anjo não deixava entrar. Outras, o anjo deixava entrar, mas colocava do seu lado direito, como se fosse assim na parede, onde fica as mesas quando tem festa. E outros, o anjo aprovava e deixava entrar e se sentar. Foi a visão que eu tive, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava o Senhor quando o Senhor estava orando e Ele me voltava para observar os seus pés. Na proporção que o Senhor ia orando, o Senhor ia saindo do chão. O Senhor ficava como se estivesse flutuando. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostra alguns anjos com bandejas. Nessas bandejas estão alguns presentes, bênçãos para serem entregues para os irmãos. Mas muitos desses irmãos que iriam receber não estão aí. E o anjo disse: muitos faltaram por não dar crédito a esse clamor. Muitos faltaram por medo do agir de Deus nesse clamor. Mas o anjo disse que muita coisa vai ser feita, porque se levantou um povo para clamar. E através desse clamor, muita coisa está acontecendo, não só nos céus, mas muita coisa na terra. Paz, pastor. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava algo que eu fiquei maravilhada. Eu via no espaço, assim, dentro da terra, vários anjos, pastor, eles vinham de todo lugar. De todos os lugares eu via vindo anjos. E eu estava como se eu estivesse do lado de fora da igreja. Como se eu estivesse no alto, assim. E eu via que tinha um anjo me segurando, de novo pelo braço direito. E aqueles outros anjos que eu via, eles vinham chegando e entravam, como se fosse pelo teto da igreja. Eles iam entrando com aquelas pessoas, eles traziam pessoas. E o anjo que estava comigo me levou para dentro da igreja também. E ali eu conseguia ver, pastor, o rosto de muita gente, muitos irmãos diferentes, pessoas que não moravam no Rio de Janeiro. Eu via irmãos da África, via irmãos de longe, via o irmão Rômulo, via muitos irmãos, via o meu esposo, estava a irmã Isabel, muitos irmãos de longe estavam ali dentro da igreja. Vi, inclusive, pastor, pessoas com os olhos bem puxadinhos. Eu sabia que não era daqui do Brasil. Via pessoas da pele bem alva e rosada, que com certeza também não são daqui. E aquele anjo me disse: essas pessoas, elas estão ouvindo, estão acompanhando a rádio, mas estão dentro do mover da restauração. Por isso, elas estão aqui. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostra alguns irmãos saindo, só que antes de saírem da igreja, ouviu-se um brado de vitória. As nossas espadas foram todas para o alto. E nós saímos da igreja. E ao sairmos da igreja, pastor, além dos anjos que estavam nos acompanhando, era como se a gente estivesse dentro de um vidro, assim, totalmente fechado, livre de tudo. Nós saímos nas ruas e tinha pessoas brigando, se matando. Era uma guerra muito grande no planeta. Muita destruição, muita coisa ruim. Só que nós passávamos, pastor, e nada nos atingia. Nada.
E algumas pessoas que estavam ali naquela vida triste, elas olhavam e diziam: por que com eles não acontece nada? E um anjo virou para aquela pessoa que perguntou e disse: é porque esse povo pertence ao Deus vivo. Foi o que eu vi, pastor Paz. Aleluia. André. Quando o senhor estava orando aqui pelas assembleias, e o senhor dizia que na assembleia não há Deus, nas assembleias de Deus, Deus não está lá, e o senhor dizia que o Deus da assembleia, o senhor pisava na cabeça dele, que o Deus da assembleia, o senhor cuspia na cara dele, e naquela hora que o senhor falou isso, nesse exato momento, falou: Deus dos assembleanos, eu cuspo na cara dele, eu vi um demônio. Esse é o Deus que está atuando nas assembleias de Deus, um demônio. Troço horrível, horrível, um demônio, muito terrível, muito feio. E a igreja, pastor, ela foi toda tomada, em ouro, o chão, as paredes, os utensílios, tudo era ouro, as escritas que brilhava, um brilho tremendo, aquela placa lá, as placas, tudo, portão, tudo era ouro puro. E Deus falava. Aí eu vi os anjos estavam aqui, nesse lugar, os anjos passeando e com alegria no semblante dos anjos, e eu via que os anjos estavam satisfeitos em trabalhar nesse ministério, e Deus falava o seguinte: a arca que vai levar o meu povo já está pronta, que era esse lugar. Deus falava: a arca que vai levar o meu povo já está pronta, e os anjos trabalhando aqui dentro com aquela alegria no semblante, com satisfação em trabalhar nesse ministério. Essa é a visão que Deus me deu, amém? Voltei. Paz. Quando o senhor orava contra os governantes, eu vi sentado numa cadeira um homem com um semblante meio gordo, acho que é Rodrigo Maia o nome desse homem. Quando ele começava a falar, ele se transformava num demônio, pastor. Esse demônio escuro, negro, que o irmão Rômulo falou, ele se transformava. Aí o anjo vinha e cortava a cabeça dele. Depois o anjo adentrava uma outra sala. Quem estava lá era Michel Temer. E era a mesma situação, pastor. Quando ele começava a falar, esse homem também se transformava num demônio horrível. Aí vinha o anjo e também cortava a cabeça desse homem. Depois Deus mostrava o Luiz Inácio Lula da Silva andando com as mãos algemadas e sem a cabeça, e sendo conduzido por algumas pessoas, pareciam policiais, e ele era levado, só que ele não tinha cabeça. Depois Deus mostrava a Dilma, o anjo vinha e cortava essa parte aqui dela, essa parte daqui do ombro com o braço. E quando o irmão Paulo Sérgio orava, Deus mostrava o semblante dele, não era o rosto dele que aparecia, e sim de um leão, como se ele estivesse rosnando aqui na frente, quando ele orava. E quando ele falava por traição, onde tem essa placa aqui, um centro de seleção de justiça, vi algumas pessoas com a cabeça penduradas, mas era só a cabeça que aparecia, pendurada em frente a essa placa, um centro de seleção e justiça. Aleluia, Deus. Amém, pastor. Alô? Paz mais uma vez.
Assim que iniciou o culto, eu vi aqui na frente, quando o pastor começou a falar algumas coisas, uma balança. E nessa balança eu fui vendo ao decorrer do culto. E quando começou o clamor da igreja, a balança ela começava a se mover devagar, bem devagarzinho a balança estava se mexendo. E conforme a igreja ia orando, a balança ia balançando mais um pouco ainda. Essa visão cessou. Depois eu vi um anjo aqui na frente com um cântaro na mão. Só que esse cântaro, ele tinha azeite nas suas mãos. E o azeite caía pela igreja, e quando chegava ali no portão, ele se transformava em vários braços. E nesses braços, ele percorria. Eu vi quando um desses braços chegou até a casa do Rômulo, e como que uma violência tão tremenda, aquele braço de azeite batia no peito do Rômulo. E depois aquele mesmo braço chegou até a casa da outra irmã, aleluia Deus, e chegava, colocava sobre a cabeça dela e fazia um carinho na cabeça dela. E esses mesmos braços se seguiam, ia até a África. Quando chegava na África, ele se expandia, e aí a visão cessou. Mas quando começou a orar de novo, esses mesmos braços percorriam o planeta. Aí cessou. Amém.